bom dia a todos. Estamos com um pequeno atraso, queria pedir desculpas. O deputado Raul e o assessor especial do Palácio, o Dr. Gastão, eles estão um pouquinho atrasados, já vão chegar, mas a gente já vai dar início, e eu queria pedir ao presidente Levi, do Cine Telebrasil e do Telebrasil, que faça as palavras de abertura, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Vasco. Pelo menos ele não disse que ocorreu o risco de eu falar sobre tributação, né? Não é o caso, ao contrário, nós estamos aqui para ouvir. O painel Telebrasil, a Telebrasil tem mais de 40 anos e o painel tem mais de 60 edições. Nós já fizemos, no início da Telebrasil, 2 painéis por ano. Nós passamos, a partir de uma determinada data, a transferir o painel para Brasília, onde nós julgamos que era mais rica a discussão e os debates com todos os atores do governo. O mundo mudou, telecomunicações mudou, e nós, então, passamos a fazer em Brasília. Passamos a fazer em Brasília e passamos a começar a discutir internamente a oportunidade de buscar, dentro do painel, assuntos que normalmente não eram tratados regularmente nos painéis Telebrasil, que eram assuntos ligados à área de telecomunicações, especificamente na questão mais ligada com a Anatel, mais ligada com o Ministério. O ano passado, nós fizemos, pela primeira vez, Zé Américo também coordenou, uma trilha sobre a reforma trabalhista. Este ano, nós resolvemos ir buscar aquilo que talvez seja o mais grave naquilo em que nós nos preocupamos mais como Telebrasil, que é a inclusão de mais brasileiros nesta plataforma digital do mundo e, em consequência, a inclusão das empresas para que o Brasil, à semelhança de outros países, possa buscar maior competitividade dentro do concerto das nações. Nós temos consciência absoluta que somente através das nossas soluções completas com tecnologia da informação e comunicação é que nós poderemos fazer deste país um país mais competitivo. E sempre nós temos apresentado questões ligadas à área tributária, mas cada vez que o mundo vai se digitalizando, a questão tributária vai ficando cada vez mais sensível e cada vez mais grave dentro das necessidades das empresas em buscar maior prestação de serviços, principalmente com 5G e IoT. Tem aqui uma matéria de domingo do Globo, não fomos nós que trabalhamos para que ela saísse, mas está aqui, né, falando, acho que todo mundo viu. Imposto é o maior obstáculo da economia. E eu, muito rapidamente, queria apenas comentar que nós somos uma concessão federal, telecomunicações, trabalhamos para reduzir as desigualdades através dos serviços que prestamos, mas há um esforço tributário oposto, onde é mais fácil e onde o país é mais rico, é onde os tributos são menores. Se nós quisermos realmente reduzir as desigualdades, nós temos que trabalhar de cima para baixo nos ICMS mais altos para os mais baixos, onde é mais difícil implantar telecomunicações, onde a receita por habitante é mais baixa, é onde os tributos para esses mesmos clientes são os mais altos. É necessário, é importante, é fundamental que haja uma efetiva reforma tributária que priorize os serviços digitais para os cidadãos e para as empresas. Eu tenho, olhando a programação, e agradeço de antemão o esforço de toda a equipe
para colocar um conjunto de apresentadores e debatedores de tamanha riqueza, tenho certeza que nós teremos um dia de muita riqueza e de muitos possíveis e bons resultados para o nosso setor. Muito obrigado. Obrigado, Levi. Vamos, então, começar. Queria agradecer, pelo menos, os presentes que estão aqui, começando à minha direita, o professor Eurico Marcos Diniz de Santos, acho que todo mundo já conhece, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, CECIF, que tem uma proposta muito interessante, a meu ver, de reforma tributária. Também quero agradecer à minha esquerda o doutor Luiz Eduardo Chueri, professor doutor Luiz Eduardo Chueri, professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo e sócio de Lacaz Martins, Pereira Neto, Gorevitch e Chueri. Ambos são amigos pessoal de longa data, vamos dizer assim, e com um profundo conhecimento do direito tributário e da reforma tributária que todos almejam. Eu queria só adicionar o ponto que o Levi comentou. Eu tenho uma posição pessoal como cidadão, eu acompanho a reforma tributária, me lembro perfeitamente de 1996 para cá, e ela nunca aconteceu. Toda vez que a gente falava em alguma coisa como reforma tributária, o resultado era fatídico, aumento de carga tributária e mais complicação na apuração ou nas obrigações acessórias, que eu acho que é um ponto paralelo à reforma tributária, mas crucial para os contribuintes. As grandes empresas sofrem muito com o custeio para suas operações fiscais. Eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário que eu estava tentando ver uma frase boa para falar, para começar, como todo bom evento, né? Tem uma frase, e eu vou plagiar uma aqui de Albert Einstein, que foi, pelo menos dizem que foi ele que disse isso, espero que seja, não esteja errando, que não existe tal coisa como um bom imposto. Né? Não existe e não tem saída dele, mas, enfim, o ideal é que ele seja minimamente organizado e a gente está dentro de uma perfeita desorganização. O setor de telecom, em especial, no qual eu trabalho, tem algumas anomalias, como uma delas que o próprio Levi já comentou, que é, por exemplo, e eu vou nominar, é o estado de Roraima versus o estado de São Paulo. A gente conversava aí fora, agora há pouco, sobre isso, né? E é um estudo feito pelo Sinditel, onde essa anomalia é gritante. O estado de São Paulo, o estado mais rico, tem um imposto mais baixo. O estado de Roraima, se não é o mais pobre, um dos mais, tem o imposto mais alto, chegando a incríveis 50%, 58% de carga tributária. Isso é impossível de conviver com isso num setor que demanda muito investimento, para que tenha a sua correspondente parcela de serviço prestado à comunidade, né? Ou seja, estamos num limite do aceitável em termos de tributação, de carga tributária, cidadãos e os grandes contribuintes. Existe um outro dado importantíssimo quanto a isso, que é a carga tributária nos últimos 15 anos. O Sinditel fez esse levantamento, é incrível. De 2002, a carga era em torno de 35%, 15 anos depois, ela já está em 44,2%, de uma forma global e genérica. E isso, nós estamos falando de, basicamente, o ICMS, PIS e COFINS, sem se falar em outros tributos, como tributos regulatórios ou até mesmo o imposto de renda, contribuição social, daí dependendo da situação fiscal de cada empresa. De qualquer forma, a ideia aqui é debater isso. Vou ter que ser chato e pedir 15 minutos para cada um, mas como os outros dois painelistas não chegaram, eu acho que o Eurico pode começar com a proposta do CECIF e depois eu e o Chueri a gente vai debatendo. Obviamente, quando as autoridades chegarem, a gente vai tentar ouvi-los também dentro da proposta que eles têm a nos dizer. Vamos começar? Obrigado, Eurico. Bom dia a todos. Vasco, obrigado pelo convite.
Bom, está aqui a proposta do CECIF. Ela é uma proposta mais ampla. Nós estamos conversando com todos os candidatos à presidência da República. Todos estão alinhados, favoráveis à proposta. A proposta vai sendo trabalhada há 4 anos, sendo debatida com vários setores há 4 anos. É uma proposta que vem sendo financiada pela iniciativa privada através de um think tank que é completamente independente dessas empresas, tem liberdade para pensar, liberdade para propor. Fazendo um grande resumo da reforma, a proposta é que seja uma reforma neutra, porque a gente entende que é muito difícil o debate sobre o tamanho de Estado, mas a ideia é que vai dar transparência ao cidadão contribuinte para que ele possa deliberar nas eleições sobre carga tributária e começar a discutir tamanho de Estado. Então, basicamente, o grande eixo da reforma é uma mudança da qualidade do sistema tributário. Hoje nós temos milhares de sistemas tributários operando com alíquotas e regimes distintos. Então, é criar um só sistema tributário, especialmente da tributação sobre o consumo, unificar a tributação sobre o consumo, sobre bens e serviços, acabar com os 5.760 ISS municipais, acabar com os 27 ICMS, acabar com o PIS/COFINS, acabar com o IPI. Então, fazer um grande tributo sobre bens e serviços no modelo IVA. Então, acho que essa é o principal eixo da proposta, que vai melhorar brutalmente o ambiente de negócios no Brasil. Em relação ao imposto de renda corporativo, o CECIF está trabalhando junto a um grupo nomeado pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para repensar o imposto de renda federativo, talvez seja a pauta ainda desse ano, em função da mudança dos Estados Unidos, que caiu de 35% para 21% o imposto de renda corporativo. Então, há um trabalho também aqui no Brasil de limpar o imposto de renda corporativo de forma a reduzir as alíquotas de 34% para alguma coisa em torno de 21%, 22%, 23%, que é mais ou menos uma média internacional fundamental para a competitividade. Enfim, se eu mantenho a carga da tributação sobre o consumo, tenho que reduzir a carga da tributação corporativa, eu tenho que aumentar em algum lugar. Então, há uma tendência de aumentar o imposto de renda à pessoa física, não necessariamente em alíquotas nominais, mas limpando a base desse imposto também. Então, uma tendência de estar aumentando o imposto de renda pessoa física, reduzindo o imposto de renda corporativo, pessoa jurídica, mantendo a carga tributária do imposto de renda, da tributação sobre bens e serviços, reduzindo a tributação sobre a folha. A forma de reduzir a tributação sobre a folha, que é uma grande forma de distribuição de renda, também ajustar isso no imposto de renda pessoa física. E, por fim, rever aí os fundamentos da tributação sobre a propriedade, estoque, transferência, mas isso não faz diferença em nenhum lugar do mundo, não é isso que arrecada. Os 2 impostos fundamentais que, efetivamente, os 3 que arrecadam, é folha, é imposto sobre a renda e imposto sobre o consumo. Vou falar aqui hoje sobre a tributação sobre o consumo. Está aqui o grupo que forma o CECIF, a gente se organizou a partir de 2014, há quase 4 anos, para impactar no começo do governo Dilma, mas, enfim, não deu certo. O governo Dilma surgiu com uma série de problemas, mas estamos há 4 anos construindo, dedicando 200 horas mensais de nós 4, distribuindo entre nós 4. Salve, deputado Raul, bem-vindo. Agora chegou a pessoa que importa aqui para a gente conversar. Estava começando a falar justamente sobre o imposto sobre bens e serviços. Nós nos organizamos nesse time aí. Nelson Machado é um timão, é o nosso Ademir da Guia. O Nelson Machado foi ministro da Previdência, foi ministro do Planejamento, acabou com as filas da Previdência. Isaías Coelho, ali na ponta esquerda, primeiro colocado da Receita Federal, primeiro colocado do Banco do Brasil, se aposentou com 48 anos, foi para a FMI, foi diretor do Departamento de Tax, fez reforma tributária em mais de 50 países do mundo. O Bernardo Api foi quem propôs a última PEC, a PEC 233, de reforma tributária, estudou física teórica, se formou na USP em economia, econometrista, enfim, muito habilidoso. E eu que sou jurista da equipe e junto com a Vanessa, que trabalha conosco também.
gente começou a discutir reforma e percebeu que cada um de nós ia para um lado, cada um tinha seus valores, suas convicções, e nós percebemos que, para caminharmos juntos, nós precisávamos definir quais são os princípios e diretivas da nossa reforma. Para cada trevo, a cada discussão, vai ter substituição tributária ou não, a gente voltar para uma pauta de valores para poder ponderar e decidir. Então, nós definimos 5 valores fundamentais que nós queríamos que orientassem o nosso processo de construção de uma reforma tributária. Em primeiro lugar, simplicidade para o contribuinte, não para o fisco. Então, ajudar o contribuinte a pagar, facilitar para o contribuinte pagar e para o contribuinte entender o sistema tributário. Segundo, transparência, que não é essa coisa abstrata. Transparência, no sentido de Stiglitz, é responsabilidade política. É empoderar e dar transparência para quem paga, que ele que está financiando o Estado. Especialmente da tributação sobre o consumo, quem paga é o consumidor, não é a empresa. A empresa repassa para o consumidor. E, com isso, a empresa só perde ambiente de negócios, perde preço e perde competitividade. Então, tirar a empresa desse meio e empoderar o consumidor como verdadeiro destinatário da carga tributária, especialmente sobre o consumo. Neutralidade para evitar que manobras jurídicas, estruturas jurídicas, planejamentos tributários distorçam a tributação. A ideia é um sistema que, enfim, eu faço a mesma atividade econômica, eu tenho a mesma carga tributária para facilitar e fortalecer a competitividade, não fazer com que o direito distorça, através de manobras, a possibilidade de competitividade na economia. A competitividade é um fundamento econômico, não é jurídico, não tem sentido ficar competindo juridicamente para quem faz o melhor planejamento tributário para pagar menos imposto. Tem que ter um sistema que distorce pouco a tributação. E, por último, simplicidade e equidade, que é um princípio fundamental do direito, está ali em Adam Smith, desde a teoria dos sentimentos morais. E, por fim, eu acho que uma das grandes novidades desse sistema é um sistema feito para arrecadar, porque até hoje a gente tem um monte de sistema feito para dar benefício fiscal, criar privilégio, manter privilégio e, enfim, não arrecadam. Está aí a crise fiscal da União, dos Estados e dos municípios. Reforma tributária Uber saiu ali na Folha de São Paulo, no começo do ano passado. As empresas estão propondo, na verdade, é o CECIF que propõe, as empresas financiam o CECIF, mas o Centro de Cidadania está discutindo de 15 em 15 dias com a diretoria dessas grandes empresas, entre elas Ambev, Votorantim, Natura, Braskem, Itaú. A gente está discutindo com elas. E todas concordaram em abrir mão de todos os incentivos fiscais, porque ninguém mais aguenta o contencioso tributário, que chega a quase um PIB, a quase 7 trilhões. Então, está todo mundo de acordo em acabar com o incentivo fiscal, simplificar o sistema, tornar totalmente não cumulativo. Enfim, a coisa está tão ruim que, hoje em dia, eu vejo empresas, estados, municípios, mais ou menos convergindo para o mesmo valor, para uma mesma proposta. 10 características para resumir a nossa proposta, já vou fazer um contraponto com as propostas do deputado Rauli. Enfim, o Rauli é uma figura histórica importantíssima na tributação, foi secretário da Fazenda, teve no debate sobre PMF, foi um dos implementadores do Simples, enfim. Rauli fez história nesse país sobre tributação e vai continuar fazendo história. E a gente está aqui para colaborar com a sua proposta, deputado Rauli. Enfim, quase toda a nossa proposta parte de um IVA clássico em que converge 80%, 85% com a proposta do deputado Rauli. Primeiro, é ter uma base ampla que aproxime bens e serviços. Só o Brasil e a Bolívia tinham uma coisa diferente como essa, e a Bolívia já revogou, e só tem o Brasil, hoje em dia, diferenciando bens e serviços. Ter crédito abrangente e ressarcimento de créditos acumulados. Enfim, é um absurdo ficar retendo dinheiro do contribuinte de crédito acumulado. Desoneração completa das exportações. Enfim, os dois modelos trabalham com essa ideia de desoneração completa das exportações. Incidência sobre o valor líquido dos impostos. Enfim, acho que aqui tem um debate, um ajuste entre os nossos dois modelos, mas a gente vem trabalhando para não ter mais alíquota por fora, que é aquela mentira que eu estou cobrando 25, mas cobro 33. Enfim, acho que aí tem que ter um debate, tem um problema com o contribuinte. Não sei exatamente como que está a proposta do deputado Rauli nesse sentido. Por fora, então, ótimo, alinhadíssimos. O quinto, eu sei que é uma divergência entre técnica e política, que é a alíquota única para cada unidade federativa.
sem isenções, sem privilégios, sem diferenciações entre bens e serviços. Eu acho que há uma convergência nessa ideia de proposta, mas na proposta original do deputado Raul ainda 3 alíquotas. Vou falar o porquê que nós achamos melhor ter uma alíquota única e quais os problemas de ter mais de uma alíquota. Quando eu tenho 3, posso ter 4, 5, 6 e jogo de novo o sistema para a ideia do lobby político. Cobrança do destino, estamos alinhados com o deputado Raul. Respeito à federação, eu acho que a gente tem uma contribuição para a gente conversar e implementar a proposta do deputado Raul, porque na ideia do deputado Raul é um imposto federativo, e aí já tem vários tributaristas que já começam a buzinar que isso fere a federação. A gente construiu uma engenharia para dobrar essa situação, contornar essa situação. Sempre ferir a federação é um dos grandes problemas do nosso sistema federativo. Depois, no lugar de um IPI, a gente propõe um excise tax só sobre externalidades negativas, fumo e bebida alcoólica. Na proposta do deputado Raul, enfim, que ele deve estar refletindo e discutindo, está dentro desse esse imposto seletivo, ele tem telecomunicações, energia elétrica, combustíveis, enfim, que é a ideia de ser um imposto monofásico para arrecadar. Acho que aí está a nossa trava, porque justamente na era digital e do que a gente está vivendo hoje em dia, telecomunicações e energia elétrica são insumos fundamentais. Então, é fundamental que eles entrem também na não cumulatividade. Então, aí acho que há uma divergência de fundo. Uma transição que nós construímos, que é uma engenharia que altera a seletividade, e uma novidade que a gente conseguiu escrever a legislação, a gente, tirando IPI, ICMS, PiscoFins e toda a regulamentação, a gente revoga 1 milhão de páginas de legislação e consegue fazer isso com 5 páginas. Então, eu vou mostrar para vocês o imposto com 1, 2, 3, 4, 5 páginas, que está muito alinhado com o deputado Raul, com a proposta do deputado Raul. Está aqui as 4 diferenças fundamentais em relação à proposta do deputado Raul, que é essa ideia da alíquota única, o respeito à federação, que acho que é um alinhamento aí, dá para ser adaptado tudo isso. A gente vem conversando já amistosamente, com toda a abertura do deputado para esse diálogo. Respeito à anterioridade, que é uma transição que nós construímos, e o monofásico, que eu acho que é o grande ponto. Entendo da proposta do deputado Raul, que, na verdade, o monofásico é uma estratégia de manter a arrecadação e manter a alíquota razoavelmente baixa. Eu acho que o grande medo é ter uma alíquota muito alta e assustar o consumidor. Alíquota uniforme. Eu acho que o debate de alíquota uniforme, alíquotas distintas, é isso. Na verdade, eu estou representando essas barras com legalidades. Eu tenho uma legalidade para o setor de publicidade, serviços, agronegócio, agropecuária. As mais altas são para telecomunicações, para energia elétrica e combustíveis, os grandes insumos da indústria e da economia digital. E quando eu tenho várias alíquotas assim, é como aquelas cidades têm várias placas de trânsito, de velocidade, eu não sei qual é a velocidade praticada na cidade. E o consumidor não tem essa informação. Então, tem um grande problema em relação à comunicação para o consumidor de qual que é a alíquota efetiva. E problemas de cumulatividade e uma série de outras coisas. O que a gente está propondo é uma alíquota uniforme para todos os setores. E aqui, eu acho que tem uma reflexão importante, que é essa construção aqui. Dentro do imposto como esse, em que eu tenho uma alíquota uniforme, eu não tenho um problema de competitividade, porque todo mundo tem a mesma alíquota. Eu tenho um empoderamento do cidadão consumidor, que ele paga, e paga 25%, para ele ficar claro quanto ele está pagando. E, no fundo, se eu tenho o cara lá de Roraima, que o Vasco falou que paga 58% de telecomunicações, ele vai passar a pagar 25%, e ele pagava 5% dos serviços, e vai pagar agora 25%. Para ele é a mesma coisa. Na verdade, para ele, o importante é saber que ele paga 25%. Agora, se quiser aumentar de 25% para 26%, vai ter que discutir com o consumidor do eleitor, não é mais com a empresa. Eu empodero politicamente o sistema tributário na mão da cidadania. As empresas não têm que mais debater esse tema, é um problema de cidadania. Para as empresas é tudo igual. Num imposto como esse, classe como esse, empresa não paga, porque o sistema é não cumulativo. Acumulou crédito, devolve. Então, num sistema como esse, a empresa não paga. E a gente conseguiu construir uma engenharia, deputado, junto com o Fisco do Rio Grande do Sul, que é uma espécie de
tributo sobre o consumo cidadão, que pessoas de baixa renda, a gente tira a cesta básica, todo mundo paga igual a cesta básica, mas gente de baixa renda, que ganha até R$1.000, 1, 2 salários mínimos, pode, através de uma espécie de nota fiscal, como tem a nota fiscal paulista, carioca, ele pode pedir de volta o ICMS dele pago personalizadamente. Ou seja, eu tenho baixa renda, eu compro remédio, eu compro comida, eu pago ICMS, a gente devolve o ICMS para você. Ou seja, quem paga o imposto sobre serviços efetivamente é quem consome serviços, é quem tem dinheiro para poder consumir serviços, mercadorias, enfim, é esse que paga. Se for exportado, não incide. Então, há uma nova lógica, há uma outra gravidade numa ideia como essa de IVA, que é um imposto para não distorcer a produção, não onera empresas nesse sentido, e como a alíquota é igual, se a maré sobe, sobe igual para todos os navios, não compromete a competitividade. Se vai para fora, não incide, favorece a competitividade internacional. Então, eu posso ter diferenças ali atuais entre os setores, mas a convergência é para ter uma alíquota única para todos os setores, todos os bens e todos os serviços. Funções de alíquota única, bem rapidamente aqui. Ela acaba com a diferença entre bens e serviços, esse papo maluco, o que é bem e o que é serviço, que se dissolveu na tributação da era digital. Ela acaba com o lobby e a diferença entre setores por legalidades distintas. Ela dá transparência e informa o consumidor do eleitor quanto ele paga sobre o consumo. A gente calculou para arrecadar a mesma coisa, tem que pagar 25%, alíquota por fora, totalmente não cumulativo. Hoje em dia, quem paga efetivamente, se colocar na nota fiscal, por fora, só quem paga, porque a maioria não paga, daria 37,5%, seria assustador. Todos pagando, não cumulativo, alíquota por fora, cálculos do API, dá 25%. Responsabilidade política, que leva para as eleições federais, estaduais, municipais, o debate sobre carga tributária. Fortalece o poder legislativo, porque eu vou discutir no legislativo a alíquota, que é o que importa, não a natureza jurídica do hidrogênio, não a natureza jurídica do IoT, não a natureza jurídica do download. Vou discutir só a alíquota, quanto você quer cobrar. E, por fim, fortalece a federação, porque ele aumenta o poder tributário e reduz o poder não tributário, que é o grande eixo de manobra dos governadores. Aqui tem uma engenharia, deputado Raul, que acho que é o que importa para o nosso modelo. A gente tem um sistema atual de competência tributária entre bens e serviços que está em vermelho. Eu tenho os municípios, ele não tem competência para tributar mercadorias, tem competência para tributar serviços. Os estados tributam mercadorias, alguns serviços, mas não tributam serviços em geral. A União tributa mercadorias e serviços na pessoa jurídica, mas não na física, induz todo o agronegócio de ir para a física. Então, a nossa estratégia, deputado Raul, é mudar esse quadro de competência, fazendo uma estratégia discursiva que só um político habilidoso conseguiria construir e comunicar isso, que é pegar, olha, vamos reformar, propor um novo tributo como o seu. Vocês querem tirar o meu ICMS? Não vou tirar seu ICMS. Eu vou dar para vocês não vou tirar de vocês o ISS, eu vou dar para vocês o ICMS. Vejam, aliás, antes disso, a nossa competência, eu vou dando desonerações, eu só tributo serviços, vai ficando aqueles buracos ali. Guerra fiscal, buracos. PIS/COFINS, linha branca, buracos. Enfim, eu tenho um sistema pronto para não arrecadar. Então, a estratégia qual que é? Municípios, vamos reformar. Eu sou contra, que eu não quero perder o ISS. Não vai perder o ISS, vai ganhar o ICMS. Olha lá. O município ganha o ICMS e aumenta a competência. Se eu aumento o poder tributário, eu estou fortalecendo a descentralização, estou fortalecendo a federação. Estado, vamos fazer a reforma? Não, eu sou contra, que eu não quero perder o ICMS. Não vai perder o ICMS. Nós vamos aumentar a sua competência tributária. Você vai ter competência para tributar também serviços de qualquer natureza. E com isso eu faço uma magia. Eu aumento a competência do município, aumento a competência do Estado, aumento a competência da União para tributar também pessoas jurídicas, e, com isso, eu consigo uma nova base nacional unificada da União, dos Estados e dos municípios. Crio um imposto com legislação nacional e, aí vem a engenharia, outorgo competência para a União, para cada Estado e para os municípios fixarem só a alíquota. Ou seja, fato gerador, obrigação tributária, base de cálculo, está numa legislação nacional. E cada entidade pode fixar a sua alíquota, a alíquota que quiser.
Fazendo os cálculos para manter a mesma arrecadação para a União, Estados e municípios, a União precisaria de uma alíquota de 9% para repor PIS, COFINS e IPI, ter a mesma arrecadação. Os estados, em geral, com uma alíquota de 14%, arrecadariam a mesma coisa que todos arrecadam, e os municípios, com uma alíquota de 2%, arrecadariam o que eles arrecadam hoje. Com isso, se eu fosse comprar um iPhone ali no shopping perto de casa, ia aparecer na nota fiscal 25%. O iPhone custa 10 mil reais, eu pagaria mais 2 mil reais de impostos. 9%, 900 reais para a União, 1.400 para os estados, 200 reais para o município. Depois de uma transição, essas alíquotas ficam livres. Então, a União pode aumentar? Pode, mas desde que se faça por lei ordinária. Vai ter que discutir com 200 milhões de brasileiros, porque não tem diferença entre produtos. Vai ter que discutir com todo mundo. E aumentou 1%, aumenta o preço em 1% do bem. Quer aumentar a alíquota do Estado? Pode aumentar, mas tem que discutir com o Poder Legislativo e nas eleições com a população de cada Estado. Quer aumentar a alíquota municipal? Pode aumentar, mas vai ter que discutir com cada município. Enfim, eu reestabeleço esse debate federativo, descentralizo e realizo essa função de estar concentrando o imposto e eliminando complexidades. O da anterioridade, enfim, eu já dei nós já demos a ideia que esse sistema entre com uma alíquota de 1%, que arrecada em torno de 30 bilhões, eu vou tirando os outros impostos e faço uma transição em 10 anos. Com isso, eu vou adaptando os sistemas, vou garantindo que não vai haver aumento brusco de carga tributária e tem uma negociação aberta com quem tem incentivo fiscal. Você não vai perder da noite para o dia, você vai perdendo paulatinamente no decorrer de 10 anos. Isso sempre pode ser antecipado, mas foi uma forma negociada de dar segurança jurídica para quem apostou na política de incentivos fiscais. E aqui a parte mais gostosa para encerrar a minha fala, que é a legislação que nós escrevemos, estamos debatendo na Fundação Getúlio Vargas. Primeiro, aqui está a legislação inteira. Primeiro artigo, fica instituído o tributo, incide sobre todos os bens, serviços e sobre toda a transferência de direitos. A gente está traçando isso muito bem, mas a ideia é que tem uma base ampla, incide sobre tangível, intangível, sobre todos os bens de forma genérica. Então, desenhado o fatiador em uma página, em um artigo. Pode pegar aí, eu passo a apresentação. Segundo, fica tudo mais fácil. O contribuinte do imposto é aquele que realiza o fato gerador do imposto. Responsáveis estão no Código Tributário Nacional, que é um tema difícil de ser trabalhado, o CTN regula isso. Base de cálculo do IBS é o valor da operação. Tem que falar muito sobre isso. Enfim, tiro ali a alíquota por fora e essas outras questões são mais técnicas. Artigo alíquota. A alíquota é a soma das alíquotas federais, estaduais e municipais. Cada um fixa a sua alíquota livremente, por lei ordinária, e a alíquota geral é a soma de cada uma delas. Não cumulatividade, completamente não cumulativo. Tudo dá crédito, pois tem débito, e o que sobrar, se acumulou crédito, devolve em 60 dias. A empresa não nasceu para pagar esse imposto. O Isaías ensinou que um imposto como esse, eu só arrecado cerca de 70% da arrecadação bruta. 30% eu tenho que devolver, que não é dinheiro do Estado. Crédito acumulado não é dinheiro do Estado. Mais um passo da não cumulatividade. Incentivos fiscais. Um artigo que está proibido dar incentivo. Só tem competência da União, Estados e municípios para definir a alíquota. Quer cobrar quanto? Mas aqui não tem incentivo. Quer dar incentivo, tem outros caminhos, arrecada mais e dá via orçamento público. Penalidades. Em uma página, e acabou. É um imposto que tem 5 páginas. Então, já acabou a exposição da lei base do IBS. Agora vem a proposta, a emenda à Constituição. Um artigo 152, que institui a competência para cobrar o IBS. Depois, a parte mais gostosa, fica revogado o IPI. Depois, páginas e páginas, fica revogado o ICMS. Depois, fica revogado o ISS também, fica revogado o PIS/COFINS. E, basicamente, terminou. Aqui é só uma notícia aqui. Saiu no Literário da Folha de São Paulo, apoio do Ciro Gomes, apoio do Alckmin, através do Pércio Arida, apoio da Marina Silva a essa proposta. Nós conversamos, está na foto ali embaixo, com o João Amoedo, que falou no Roda Viva, apoiou também a proposta. O Ciro Gomes, ontem, na sabatina com a Folha de São Paulo, voltou a citar a proposta, que é a proposta que ele vai defender e vai aplicar em função da
racionalidade dela. Enfim, a gente está conversando com todos os presidenciados, é um momento muito especial para propor da reforma, a gente tem que alinhar esse ano para poder, no começo de 2019, implantar essa reforma, e, além de tudo, a proposta do deputado Rauli está indo muito nessa direção. Eu acho que tem acho que pode ser uma grande estratégia a gente estar fazendo os ajustes dessa proposta para conter aí os problemas e as críticas que ela pode receber, especialmente a questão federativa, e, enfim, a gente correr para o abraço em 2019 para 2018, ter um novo imposto simples, cidadão, que acaba com PiscoFins, ISS, IPI, e, enfim, e cria um novo marco para o Brasil para entrar no mapa e no ambiente de negócios mundial. É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Eurico. Com certeza, essa é uma oportunidade única de ter as duas propostas mais concretas, pelo menos que eu tenho conhecimento, acho que todos vocês também, juntos no mesmo ambiente, patrocinado aqui pelo Telebrasil, e onde há uma importância muito grande do setor de telecom. O setor de telecom está sendo bastante prejudicado, e os clientes, o consumidor desse serviço também. Então, acho que agora vamos ouvir aí o deputado Rauli, que eu agradeço já de antemão. Obrigado. Muito bom dia, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Alguns já conversamos outras vezes, é um prazer muito grande o Eurico aí do CCF e o pessoal do Telebrasil, que está aqui na mesa, o nosso amigo, um dos maiores especialistas tributários do Brasil, Fernando Rezende, que se encontra ali no meio de vocês. Vocês chegaram a pegar a minha palestra? Como é que foi Vocês não... Foi pedido lá ontem, mas eu tenho aqui também, se precisar. Mas eu vou falando, sem problema. Bom, primeiro, defender a reforma tributária com base técnica, compreendê-la e fazer as mudanças de acordo com a força política, né, e com as questões econômicas do país. Então, depois de 150 palestras, mais de 300 reuniões técnicas de trabalho em todo o Brasil, foram 23 estados, e desde fevereiro do ano passado, 1 ano e 4 meses apenas, fizemos aí uma rodada intensa, mais de 30, 40 mil pessoas foram atingidas nesses últimos anos, nesse último ano. Então, o ponto central é encontrar um denominador comum de qual é a proposta. Você olha para o mundo, é óbvio que o nosso modelo é completamente anômalo, completamente diferenciado de qualquer outro modelo no mundo. O nosso é um não-sistema, né? É um amontoado de coisas que acabou transformando o nosso sistema no modelo anarco-caótico, né? É um verdadeiro manicômio tributário, um Frankenstein funcional. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que, com base nos acontecimentos e nas discussões dos últimos anos, o nosso objetivo é pegar o sistema e transformar ele a favor da produção, do emprego, da distribuição de riqueza, porque os incentivos fiscais, a sonegação, a elisão, a corrupção, né, a burocracia mataram o sistema, mataram as empresas, né, e matam os empregos, não há nenhuma dúvida. Então, o histórico que nós temos de discussão no Brasil remonta à década de 80, na Constituinte, quando nós tínhamos um projeto completo do professor Fernando Rezende e do Varsano. A partir daquele momento, nós fixamos que tínhamos que harmonizar com o sistema tributário americano. Onde que está o erro primário? O erro primário
está em 67, quando criamos 3 IVAs. Era para ter um só. Nós criamos um IVA anão, que é o ISS, um gabiru, que é o IPI, e um IVA gigantão, né, um Frankensteinzão, que é o ICMS. A grande questão é que o ICM está há 50 anos com a mesma participação do PIB brasileiro, 7%. E totalmente mal cobrado, com guerra fiscal, com renúncias fiscais, com todos os tipos de deformações, alíquotas por dentro, um paga, outro não paga, né? E daí derivam todos os grandes problemas. As discussões na Câmara e no Senado, elas giraram em torno, primeiro, da ideia do imposto único. Né? Encantou uma parte do país, mas não encontrou eco dentro do Congresso e do governo, nem dos estados e municípios. Depois veio isso com o Marco Sintra e o Flávio Rocha. Depois veio o Ponte com o imposto único monofásico, seletividade. Ele calculava que, reajustando em 25% as alíquotas dos seletivos energia, combustível, telecomunicações, cigarro, bebidas, veículos, ele alcançaria um resultado de arrecadação gigantesco. E eu e outros defendíamos o modelo clássico, desde a década de 80. Na década de 80, na Constituinte, eu era secretário da Fazenda do Paraná. O problema é que o governo federal nunca se preocupou com reforma, e nem agora está preocupado. Esse é o problema. Ele está mais preocupado, como todos os governos, em apagar o incêndio na floresta. Arrumar caixa, pagar a folha, pagar os seus compromissos. E ele não consegue abrir os horizontes. Ele não consegue ter o ministro e o secretário da Receita sentado aqui discutindo academicamente, discutindo teses. Né? Então, aí é que entra o nosso papel político. Sociedade, vocês, né, organizada, e nós, os homens, agentes políticos, que trabalhamos essa matéria. Então, se depender do Executivo, só dele nós não faremos a reforma. Se esperar o aceite do presidente, dos ministros, dos governadores, dos prefeitos, 100%, você não vai ter. Então, o que eu estou propondo, que todas as tentativas dos últimos 30 anos não vingaram. E eu, observando tudo isto, por que não foi aprovada? Com o Mussa Demes, com o Virgílio Guimarães, com o Sandro Mabel, né? e esta última tentativa. Então, eu estou dando a última arrancada agora, até julho, para ver se o Congresso, o Rodrigo Maia e o Onísio, tomem a iniciativa junto com as entidades. Meu propósito agora, né, que eu estou fazendo isso já o último mês e meio, pegar todas as entidades. Eu estive com o Robson Andrade sexta-feira em Londrina, que ele foi inaugurar um laboratório de inteligência artificial no Senai lá. Falei, você tem que liderar esse processo, que é a entidade maior, junto com todas as entidades, e darmos um chega para lá em todas as outras questões. Então, os líderes da Câmara, a maioria estão favoráveis, os partidos também. Por que nós não sentamos e fechamos o acordo final? Então, é o que eu estou propondo diante do que está acontecendo aí. Então, eu tenho a facilidade, que eu já fiz a Lei Candir, fiz a lei do Simples, do Super Simples, do MEI. Então, eu tenho esta condição de respeito perante meus colegas. Eles confiam no que eu estou fazendo e estou propondo. Tanto que a comissão especial me delegou essa tarefa, né, me deu sinal verde para que eu fosse para o Brasil todo. O presidente da República me deu sinal verde. Não, nós vamos fazer. Só que o falar dele e a ação esbarra toda hora. Então, nós temos que agora parar de fazer seminários e debates e concentrar no Congresso e vamos sentar numa sala específica para tributária e começar, né, fechar o acordo nacional. Aí é que vem, né, os problemas. Como superar os problemas todos da regressividade, né?
Então, a nossa proposta da regressividade é tirar o imposto de comida e remédio e devolver o imposto no modelo, numa das propostas que tem no Chile e outros países, que o pessoal do Rio Grande do Sul também defende, né? Então, e isso só será possível pela nota eletrônica única nacional. Tem que ter um sistema IVA só nacional, destino, uma legislação federal só, não haverá legislação estadual e municipal. Para que eles possam fazer mudança, eles terão que... A Assembleia Legislativa pode propor ao Congresso. Nós não podemos voltar atrás num esforço brutal de dar legislação estadual e municipal. Não sei se é esse o objetivo de vocês, né? De não ter, porque senão eles têm uma questão de alíquota. Eu defendo 5 alíquotas, 2 de serviços e 3 de bens. E aí é que entra a questão da seletividade. Porque a alíquota de serviço, o compromisso que eu assumi com todos os setores da economia de não aumentar a carga tributária setorial. Que se eu não fizesse esse acordo, eu não passava por todos os setores e segmentos do país. Academicamente, vocês, é mais fácil, vocês fazem a concepção, não tem que negociar com o segmento, porque eu sou o relator. Essa é a diferença. Então, por que 2 alíquotas? Uma derivada do 3,65 PIS/COFINS e 5 de ISS, e outra do 9,25 com 5. E mais o que você eliminar de impostos. Eu pretendo eliminar 9 tributos. O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF e PASEP. E salário de educação, já falei. Esses 9 dá X. Para esse X precisa uma alíquota Y, né? Z ou W, com 5 alíquotas. Então, outra questão é cobrar por fora. O cobrar por fora, o que hoje é, digamos, 25 de 100, é 33, na verdade. Então, a alíquota 25, na verdade, ela é 33, mais os impostos federais incidentes sobre a base. Então, ele chega a 35, 36. Como o Supremo já condenou essa prática no PIS/COFINS, vai condenar também no ICM. Então, essa situação de cobrar sobre impostos não pode mais acontecer. São mazelas que o fisco criou ao longo dos anos para diminuir o impacto da má impressão das alíquotas elevadas. Mas o problema da alíquota final, das 5 alíquotas ou uma, como o CCF deseja, você não tem como fixá-la. A base de dados do IBGE e a base de dados da Receita Federal não bate. Não sei de onde tiraram o 25. Teoricamente, é possível. Eu pego a alíquota da base de dados, do banco de dados do IBGE, né, das contas nacionais, e pego a base de dados do imposto de renda, que é muito menor. Muito menor. Então, se você pegar as duas e somar e dividir por 2, você pode fazer uma alíquota. É óbvio que uma alíquota só é o melhor, não há dúvida. Eu não tenho dúvida, né, de que uma alíquota só é melhor. Mas, para você vencer essas etapas, você tem que fazer algumas etapas anteriores. Até porque a questão da regressividade, voltando a ela, você pode fazê-la de 2 formas. Diretamente, né, diminuindo o imposto de comida e remédio. Por que eu tenho fixação de comida? Porque grande parte dos créditos micados hoje de ICMS e de PIS/COFINS são de exportação de commodities agrícolas. Então, ao reduzir a alíquota dos alimentos gerais, você vai ter quase nada de sobra de crédito de exportação e acaba com essa indústria de crédito. E o nosso seletivo evoluiu, sim. Lá atrás, para a entrada do Zé Roberto Afonso, no nosso grupo, já ficou comprometido de que grande parte dele geraria crédito. Então, isso foi uma negociação exaustiva com a CNI. O Paraná tem um aplicativo, que eu já mostrei em algumas palestras, Menor Preço. Esse aplicativo tem 60 milhões de preços
que o cidadão, quando ele for no mercado, na farmácia, ele passa o código de barra, ele vai ver o menor ou maior preço em 17 quilômetros de raio. Isso aqui servirá nacionalmente para o cidadão, no Paraná já está servindo o Espírito Santo, e vai servir para o governo fazer compras também, para economizar. Em Amazonas, que foi feito isso já há alguns anos atrás, deu uma economia de 37%. A questão dos preços varia. Ontem eu mostrava para o pessoal lá em Curitiba, numa palestra, uma água mineral de 1 litro de 1,85 chegava até R$ 5,00. Para ter uma ideia, a economia popular, o que gera isso. E isto vai ser possível porque, na cobrança, eu agora estou misturando, né? Já que eu comecei a falar, estou misturando um pouco. Na cobrança do IVA, ela vai ser eletrônica. Nós vamos ter que testar 1 ano esse modelo, com uma alíquota de 1%. O débito e crédito e o crédito financeiro para o destino. Então, não dá para implantar em 19, ele vai ser implantado em 2020. Então, o ano de 2019, o modelo Aboab, quem conhece o Miguel Aboab, de Santa Catarina, de Joinville, desenvolveu a cobrança eletrônica, que seria, cada empresa, a sua empresa vai ter uma conta bancária linkada ao fisco. E o imposto vai ser cobrado no ato da transação. Esse dinheiro vai D+1, D+2, aí é questão de discutir, vai para o fisco, ou vai, como eu estou bolando, o modelo de partilha através de uma soma de todas as arrecadações líquidas dos últimos anos, o quanto os estados e municípios não quiser, faremos tiraremos um percentual de cada unidade federativa para ser sócio do IVA e do imposto de renda. Aí abre uma discussão secundária com a Receita e com o Guardia, que ele considera que a nossa proposta fecha qualquer possibilidade de expansão tributária, né? E o medo que eles têm permanente de perder receita. É o trauma, né, Fernando, de 88, quando nós, os estados e municípios, eu era lobista dos estados, eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governador Álvaro Dias, ali nós tiramos 15 pontos do imposto de renda da União, 25 do IPI. E tiramos os 5 impostos seletivos monofásicos da União. Imposto de energia, de combustível, telecomunicações, transporte e minerais. Eles eram monofásicos, vocês pagavam monofasicamente, 88 para trás. Vocês passaram a pagar dentro da base do ICMS e todas as complicações que vocês viram, né, nos últimos 30 anos. Esse ano comemora 30 anos da Constituição de 88. Então, toda essa questão da tributação, ela precisa ser, né, bem negociada ponta a ponta. Nós estamos, assim, trabalhando as restrições todas. Só concluir a parte da cobrança, assim como você tem na tua conta bancária débito, crédito, TED, né, DOC, no final do dia, ou a mesma online, você tem, se está no azul, está no vermelho. Então, eu entendo que esse modelo tem tudo para funcionar, mas tem que testar. No Super Simples, quando nós fizemos o Super Simples, em 2006, o Rachid esperneou de todo jeito que não queria implantar em 2007. Ele queria para 2008. E nós brigamos, finalmente ficou em julho, iniciaria em julho de 2007, e os programas, o sistema, e finalmente funcionou. O Aboab tem uma vantagem, ele não vai cobrar nada. Ele tem uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Ele era dono da Datasul, associou a TOTUS e agora tem a Neogrid, que é uma grande empresa que presta serviço aos supermercados. Então, a regressividade, se você diminuir o imposto de comida e remédio, que o mundo inteiro cobra pouco. Essa é uma outra questão. A comida média no mundo é 7%. No Brasil é 34%. Né? E o remédio no Brasil é 33%. A média no mundo é bem abaixo de 7%. Então, o que fazer? Para que cobrar? Se o SUS é o maior consumidor, a União, Estados e Municípios, e as famílias mais pobres. Então, só que aí tem que ver como é que ficam os laboratórios, essa questão do controle de preço deles, etc., que é uma coisa meio louca, né? Eu que
gastava R$700 por mês, agora estou gastando 350 por conta do genérico, dos tais dos descontos, etc. Então, tem muita... Então, a segunda forma que o Eurico e eles estão defendendo também é uma devolução pela nota eletrônica, só a nota eletrônica e o cadastro de pessoas pobres, que é o cadastro social, vai poder fazer essa devolução de dinheiro mesmo. No caso do remédio e comida, se você zerar, uma família de R$2.000 que gaste R$1.200, você vai devolver para ele R$400. Com esse dinheiro, ele vai comprar um telefone, ele vai fazer uma prestação de R$100, vai comprar chocolate, vai comprar iogurte. Então, esse volume vai entrar na circulação da movimentação da economia brasileira. Você poderá fazer mais, porque aqui está escrito, uma pesquisa da FIP São Paulo, depois do IPEA, que quem ganha 2 salários mínimos paga 53,9% de impostos. 53,9%. Então, é claro, ele não tem espaço. O pouco que ele consome, o Estado, a União e o município levam tudo. Se esse cidadão, nós diminuímos a tributação dele de 53,9% para 15%, 20% ao longo dos anos, nós vamos injetar bilhões e bilhões na economia e o próprio mercado interno brasileiro vai se encarregar de fazer o PIB crescer a 6%, 7%. Além de estimular a empresa com a diminuição da burocracia, que vai zerar a burocracia dele, porque ele não vai ficar um papel na empresa, vai diminuir a burocracia, vai diminuir outra mazela, que é a renúncia fiscal, que é vergonhosa no Brasil. 284 bilhões só a parte federal, né? 4,19% do PIB. Mais 200 bilhões de renúncia dos estados e mais 50 bilhões de renúncia dos municípios. Mais de $500 bilhão por ano de renúncia. É gordura trans. O custo da sonegação, 23,2% de sonegação. A PGFN fala em 28%, 27%. Então, 500 bilhões de sonegação. Ou vocês fizeram esse levantamento do quanto tem de contencioso nos CARFs e na Justiça. Gente, é assustador. 2 trilhões. Né? Fala que o paraíso fiscal fica nas ilhas do Caribe e outras ilhas do mundo. Não, é aqui. O contencioso aqui é de 2 tri, 1/3 do PIB. Não tem cabimento. A dívida ativa, 3 trilhões. O custo da burocracia, segundo o Banco Mundial, 60 bilhões. 3.300.000 processos ano só federal. Então, e a Fiesp calcula que no preço final de uma cadeia, de um produto industrial, é 2,6. Então, nós vamos eliminar praticamente 80%, 90% de todas essas mazelas. E isso vai ser economia para a empresa, economia para o consumidor, pode diminuir o custo da empresa, formação de preço relativo de vocês, de todos os produtos, e diminui, consequentemente, no preço final para o consumidor de uma forma geral. Será um preço mais realista. Porque grande parte disso, isso aqui está no preço. Né? Grande parte já está no preço. O que você gasta de contencioso, você está pondo no seu preço. Né? E o consumidor já está pagando toda essa barbaridade. Então, e a burocracia, ela é líquida, ela vai sair já da tua... Né? O que você diminui de burocracia, uma parte vira lucro, outra parte você melhora o desempenho do teu produto, da tua empresa, da tua logística. Bom, eu adicionei esses 2 gráficos, dizendo assim, isso aqui é de 1981 para cá. Qual foi o problema econômico que o Brasil teve que parou de crescer? Os outros emergentes estavam crescendo e continuam crescendo. O Brasil de 1930,
de 1930 a 1980, cresceu a 6,3%. Nós já éramos maiores do que os tigres asiáticos. Por que de 81 para cá, nós caímos para 2,27? Aqui eu já somei a diferença dos anos seguintes, né? Até 2017, deu 2,27. Nós perdemos 4 pontos ao ano durante 37 anos seguidos. O nosso PIB, se tivéssemos o ritmo de crescimento da década de 1930 a 80, nós estaríamos com 15, 16 trilhões. Quem tem dúvida que é o sistema tributário o maior responsável, o maior assassino desta economia, desse país jovem? Eu falo em metade, mas às vezes eu ouso dizer que é 2/3 do problema. A trabalhista, a desgraça trabalhista no Brasil começou quando o êxodo rural do café, advogados foram para lá, para o Paraná, São Paulo, interior, abrir ações trabalhistas. E aquilo contaminou o meio urbano também. E transformou o judiciário, né, trabalhista brasileiro num monstro devorador de empregos e da economia e da riqueza do país. E o sistema tributário, gente? Não tem como funcionar o sistema com 500 bilhões de renúncia fiscal. Eu te dou todo o incentivo fiscal. Quantas empresas do ramo de vocês cresceram à expensa do incentivo fiscal? Não é isso? E depois que acaba o incentivo, você entra na vala comum do esgoto tributário brasileiro. Não adianta você ter 8 anos de incentivo, 10 anos acaba, e você acaba se lascando. Então, este gráfico mostra que o voo é de galinha. Erraram todos os presidentes da República. O Fernando Henrique, no dia que ele assumiu o governo, ele deu entrevista coletiva. Tinha um radialista de Londrina, o Espinosa. Ele me liga assim, eufórico, dizendo que o presidente Fernando Henrique, na primeira palestra, disse que ia fazer reforma, porque ele tinha os 2 parlamentares que entendiam e iam conduzir o processo, que era o Serra e o Raul. Por que ele não fez a reforma? Porque o secretário da Receita Federal botou medo nele, falava, time que está ganhando não se mexe, que os estados e municípios vão devorar a receita da União. Se você não passar esse gargalo, essa é a restrição maior. O segundo é o medo daqueles que têm incentivos. Você falou que as grandes empresas já disseram que abrem mão, mas as médias e outras não abrem mão. A Zona Franca não abre mão. Então, eu fui à Zona Franca de Manaus assumir compromisso que eles não vão perder a Zona Franca de Manaus, porque se eu fizer isso, a bancada deles não deixa ninguém fazer reforma tributária. E eu não tenho solução para a transição da questão dos incentivos que o ICM tem dado nesses últimos anos. A parte federal é até mais fácil, né, que você tem. Tem muitos grandes empresários dizendo, o da Volkswagen disse, pare com essas coisas que nós não queremos mais incentivos. Não foi isso que ele disse esse tempo atrás? Então, é o voo da galinha, gente. O milagre brasileiro, e vamos falar uma coisa, as 3 grandes crises de 80 para cá se devem ao crescimento da economia. Quando o Figueiredo, 81, o PIB caiu para menos 4,5%, e no período dele, 81, 2 e 3, o PIB caiu 8,5%, o que aconteceu com a ditadura? Foi embora. Mas nos custou 5 anos. Isso é a desgraça do presidencialismo. Se fosse parlamentarista, com o presidente da República, em 6 meses tínhamos derrubado o governo. Segundo grande problema, elege o primeiro presidente da República pelo voto, o Collor de Mello. 89, na eleição, em crise. 90, ele não debelou, nem 91. 7,7% de queda do PIB. Derrubamos, ali eu já estava na Câmara, impeachment do Collor, crise, levamos 3 anos, 2 anos e pouco para derrubar o homem. Terceira crise, maior, só estou falando das maiores, 2,14, 15,16, 8,2% de queda do PIB. E o pior, a crise continua.
A previsão esse ano é de 3, já não é mais, é de 2. Então, o que nós estamos perdendo? Porque a média mundial é isso aqui, ó. A média mundial está em 3,2, 3,4. É a parte vermelha embaixo. E o Collor caiu e a Dilma caiu. Caiu pela corrupção? Não, caiu porque derrubou, matou a economia. Até foi lá a pedalada. Então, as 3 grandes crises econômicas, mas sangraram o país, mataram o emprego, mataram as empresas estão indo embora do Brasil, o Paraguai já não cabe mais. A sorte do Brasil que é desse tamaninho, né? Ela é metade do Paraná. Se fosse uma Venezuela ou uma Argentina, o parque industrial brasileiro teria ido todo embora, porque tem muita mão de obra. Então, na essência, gente, tem que negociar todos os aspectos. Quantas variáveis restritivas tem a aprovação do projeto? Nós estamos dispostos a sentar e encontrar o caminho. Da fórmula de repasse do dinheiro, da transição, nós temos uma proposta discutida. Eu tenho 5 consultores permanentes, tenho o SEBRAE que nos auxilia, contratou a FGV Rio, que nos auxilia. Nós temos lá o pessoal que faz toda a parte de simulação e etc. Entrou o Zé Roberto. CCF, nós entramos em linha de entendimento. Já viu que nós já estamos ali a 90%. O Instituto Atlântico do Paulo Rabelo, né? Da Érica e do Sérgio Reze, e outras correntes. Não há milagre. O modelo que funcionou e deu certo na Europa e no Canadá é o modelo que nós queremos. Nós não queremos o modelo americano, porque é uma característica um pouco diferente. O bom do americano é o imposto de renda, que é severo. A arrecadação americana de bens de consumo, mercadorias e bens, serviços de consumo, dá 18% da arrecadação. O nosso dá 54,4%. Por que tudo é mais barato lá? A comparação é desleal e injusta. Mas o cidadão não sabe que lá o imposto de renda chega a quase metade da arrecadação. Tem imposto de renda municipal, estadual e federal. O imigrante não paga. Pega lá um brasileiro num posto de gasolina fazendo comparações no mercado. Ele não paga imposto de renda. Qual o brasileiro que está lá, mesmo recebendo o green card, que vai pagar imposto? Não paga. Ele é uma mão de obra avulsa, fazendo um bico aqui, um bico ali. É claro, então ele não sente o peso do imposto de renda. Então, o que nós temos pela frente, né, o Brasil é a 24ª arrecadação do mundo, etc. Então, eu peguei hoje de manhã na Gazeta do Povo, qual é a carga tributária do combustível no Brasil? Qual é o percentual? No ranking mundial, 67º lugar. A gente não vê nada, fica tudo fake, né? Você fica repetindo. Não tem gasolina e energia barata no mundo. Do couro sai a correr. Se eu tributo muito telecomunicações, veículos, cigarro, né? E as repercussões são óbvias. Claro que a simplificação... Isso aqui é uma parte econômica cedida por um amigo meu, um grande economista, um dos maiores do Brasil, José Pio Martins, reitor da Universidade Positiva, que ele fala que não tem mais essa coisa de empresa competitiva da porteira para dentro. É país competitivo. Isso que eu mostro. O Brasil não é competitivo, não vai crescer, não vai prosperar, não vai acabar com a pobreza, não vai acabar com a violência, se não mudar agora. Por que tem que ser agora? Por quê? É o momento mais fraco do país. A fraqueza do Brasil nos permite fazer a reforma agora. Governadores fracos, né? O que não está lascado na justiça, fraco. Secretários de Fazenda enfraqueceram. O Mauro Ricardo saiu da Fazenda do Paraná, ao Vísceras, né? Porque ele tem um modelo próprio na cabeça dele. O Maurinho também, lá no Ceará, né? Municípios fracos. Está aqui, 4, 5 mil prefeitos hoje em Brasília, de pinico na mão, né? Todo mundo, toda hora governador. O governo federal é o momento mais fraco. Congresso também, vocês também. É a hora de fazer a reforma. Eu digo assim, para que não haja perdas para o governo federal, eu bolei, Eurico, um decreto legislativo da Câmara e do Senado. Está esgotado? Posso falar mais um pouco?
Estou com a liberação do presidente. Mais 5 minutos. Né? 5 minutos. Um decreto legislativo, considerando essa reforma, qualquer que for o projeto de reforma tributária, não poderá tirar dinheiro da União, Estados e municípios. Ok? Então, esse é um ponto central do que a gente tem. Perfis de arrecadação, fica tudo com vocês, isso aí para vocês se divertirem, né? Eu até... Olha lá, olha lá. Então, a nossa proposta do IVA é o IVA clássico, né? Cobrança de destino, acaba com a guerra fiscal, diminui a corrupção, a sonegação, a elisão... né? Esse aqui é o inferno da base de consumo. Né? Isso aqui que matou o Brasil, matou vocês. Dá para diminuir o custo de produção, o custo de contratação. Tem outras variáveis que a gente vem discutindo, inclusive com as centrais sindicais de trabalhadores, que eu venho negociando com eles, com os auditores também. Então, evoluiu muito nos últimos meses a questão da gente fazer toda a reforma, né, para que o Brasil possa ter um texto constitucional. Nós estamos trabalhando as leis infraconstitucionais, é bom fazer um cotejamento da proposta de vocês com a nossa, né, para ver o que a gente pode manter o simples, né, temos compromisso de manter o simples também, desonerar a máquina de equipamento, o ativo fixo, e realoca, desonera e realoca. Então, eu só poderei, acho que, calcular a alíquota depois de funcionar um ano o sistema de cobrança eletrônico, com alíquota reduzida. Não vejo outra fórmula. Porque se você estabelecer uma alíquota de partida, não dá certo. Essa é a minha impressão. Então, porque o seletivo, para completar, é uma decisão. Se quiser pagar a alíquota maior, acabamos com o seletivo também, não tem problema. É uma decisão econômica, né? É só decidir que vai ter uma alíquota maior. A seletividade era para não criar uma agressão muito grande nas alíquotas, só isso. Se enfiar tudo no débito e crédito, não tem problema. De minha parte, não tem problema, mas é que preciso que haja entendimento. Setores e vocês, energia, preferem o monofásico, né? Vários setores, automotivo também, já estive com todos eles. Bebidas também, preferem o monofásico, que acaba com toda a parafernália. Embora tenha uma questão, o dinheiro do imposto, na hora de cobrar a eletrônica, não vai na mão de vocês. Ele vai direto para o fisco. Isso é vocês vão ficar desincumbidos desta obrigação. Então, imagine que numa elisão, né, não vai haver, porque ela é eletrônica. Então, é ganho-ganho. Então, eu vim assim dizer assim, vamos juntos, vamos sentar, CCF, tem diferença, mas não são grandes, não são nenhuma barreira. Né, Fernando? Tem alguma barreira que a gente senta e faça um acordo final. Eu sou gerente do processo. Não tem nenhuma ideia nova, nem minha, nem deles. O modelo já existe há 50 anos na Europa. Né, e no Canadá também. Só estamos adaptando as características tupiniquim brasileira. Tá? Então, eu falo sempre que o meu filho chamou atenção, foco, pai, foco. Foco, força e fé em Deus, que vai dar tudo certo. Que Deus abençoe. Obrigado, deputado. E é incrível, eu vejo o tom de realismo da sua apresentação, não é a primeira vez que a vejo, e realmente não é uma tarefa fácil. E, para mim, mais difícil ainda é administrar esse tempo aqui, que sempre é curto, né? Não tem, o tema merece muito mais. Ótimo. Vou passar a palavra para o professor Chueri, e, enquanto ele caminha até o púlpito, eu quero só fazer um comentário. O setor de telecom, nós temos um estudo também, que foi feito pelo GSMA, que é uma fundação global, né, de questão de telecom, 43,9% a carga tributária do Brasil. Os outros BRICS ficam abaixo de 12%. Não, a Rússia, 18%, é mais alta depois do Brasil. 43%, 44%, cai para 18% no setor de telecom. É complicado. Obrigado, Chueri. Obrigado, Vasco. Eu quero, na sua pessoa, agradecer o convite da Telebrasil para participar desse painel.
cumprimentar o deputado Rauli, o professor Eurico, o professor Fernando Rezende, todos presentes aqui, o professor André Moreira, que está aqui também. Bom, depois das duas apresentações, eu resolvi fazer algumas anotações e agir mais como debatedor e trazer algumas ideias para nós, depois, se o presidente concordar, podemos depois discutir esses temas. Diz que se o Brasil não é para principiantes, eu diria que a tributação brasileira é para pós-graduados, né? A gente verifica o tamanho da complexidade que existe aqui. Nós debatemos muito aqui, ouvimos muito sobre a tributação do consumo, enquanto o deputado dizia, e com razão, tributação sobre o consumo é regressiva. Ou seja, nós estamos discutindo um imposto que vai incidir majoritariamente sobre aqueles que não pagam imposto de renda. Ou seja, todos nós aqui, acredito, uma boa parte do que nós ganhamos, nós poupamos. E se Deus quiser, se tudo der certo, nós não vamos consumir jamais aquela parte. Vai ficar talvez para os filhos, para os netos, a gente não vai consumir. Portanto, eu diria que se tudo der certo, boa parte da nossa renda jamais vai ser tributada no consumo. Já outros, talvez menos favorecidos, vão ter a sua renda totalmente gasta no consumo. Então, nós estamos tratando aqui da tributação deles, mais do que da nossa. E esse é um ponto para a gente começar a se preocupar quando a gente fala de tributação do consumo. Ou seja, quem paga o imposto, por exemplo, sobre as telecomunicações, necessariamente é aquele que tem o seu celular pré-fixado, que pega a sua renda e gasta naquilo. Ali existe, ou seja, a renda do pobre é consumida no ato do consumo. Então, se a gente não tiver a noção do que nós estamos falando, qual o impacto político que nós estamos falando aqui, talvez a gente possa se perder um pouquinho. Nós estamos preocupados com eles. O modelo nosso caminha a passos largos para uma tributação mais para o consumo do que para a renda. Diferente, como disse o deputado, do modelo norte-americano, que segue uma tributação mais da renda e menos do consumo. Não tenho certeza se essa é a opção mais justa. Então, a primeira pergunta é, será que numa sociedade como a nossa, nós deveríamos ter essa tributação tão concentrada no consumo, que, afinal de contas, atinge a renda do pobre, ou deveríamos ter uma tributação da renda? Pergunta que eu faço. Fico preocupado, quando se fala sobre tributação, na questão da complexidade, e fico feliz de ver que ambas as propostas propõem redução do número de tributos. Isso não há quem não possa endossar isso. Quer dizer, é terrível você ter tantos tributos com obrigações acessórias as mais diversas. Eu digo sempre que pagar imposto dói pagar imposto, mas pagar para pagar imposto dói mais ainda. Quer dizer, o custo que as empresas têm no compliance é algo inaceitável e isso sim, eu diria que é próprio do Brasil, essa multiplicação de impostos. Então, qualquer tipo de simplificação vale a pena. Estranhei aqui no painel que falamos pouco, ouvi pouco, sobre as tais das contribuições sociais, desses impostos disfarçados que surgiram em 88, sabemos que surgiram, e por que não, numa oportunidade como essas, por que não transformar as contribuições apenas, que contribuições sejam contribuições, ou seja, com referibilidade, que eu saiba qual é a destinação, e que se houver um exagero de cobrança naquela destinação, a gente possa acabar com a contribuição, ou seja, tem a contribuição para telecomunicações, não é a empregada, vamos acabar com isso. A contribuição tem essa natureza, ela é feita para um gasto, e se o gasto não existe, não há como cobrar. Nós criamos esse monstro chamado contribuição social, que é um imposto, e nós temos que, simplesmente, deputado, acabar. Sim, não existem mais contribuições sociais, é uma questão de repartição entre União e Estados, não há por que manter essas contribuições. Fiquei preocupado, e aqui eu digo no modelo do CECIF, fiquei preocupado com as 3 alíquotas, porque vai implicar necessariamente o tema da localização. Eu preciso saber qual é o município em que a operação acontece, em que o usuário está, porque ali haverá uma alíquota diferente. Foco no usuário, se diz. Será que esse foco, será que é possível ainda pensar em localização das operações? Nós não estamos caminhando para uma tal economia digital que a localização vai se tornando cada vez mais difícil? Ou seja, na medida que o bem é digital, eu já não tenho mais um local físico onde a operação acontece, eu não tenho uma transação num ponto. Então, se estamos falando em reforma tributária para o século XXI, não deveríamos antes pensar qual é a economia do século XXI e trabalhar com ela? Então, me preocupou isso. Ou seja, nesse sentido, a proposta do deputado Rauli, quando fala de uma alíquota nacional, parece mais sensata,
porque aí eu perco, pelo menos, essa questão de localização, Eurico. Obviamente, como acadêmico, eu não vou entrar na questão política disso, eu só digo que pode funcionar melhor ou pior. Então, eu me preocupei muito com essas várias alíquotas. Também me preocupei na proposta do CECIF, essa separação que parece ser mantida, não sei se estou enganado, entre mercadorias e serviços. Isso, ainda que seja para o município e tal, eu já não sei mais o que é mercadoria e o que é serviço. Nós caminhamos para essa comunhão. A internet das coisas está aí para nos dizer que eu não sei. Se eu tenho o meu carro, que tem uma assistência técnica oferecida pelo fabricante, que eu não pago nada mais por isso, mas via satélite, se meu carro bater, algum serviço mecânico vai aparecer para me ajudar, eu não sei se eu comprei um carro, se eu comprei um serviço, se eu comprei os dois, eu não sei quem vai tributar. Então, nessa comunhão, ou seja, nós temos que acabar com qualquer tipo de separação entre mercadoria e serviço, porque isso já não existe mais. Me preocupei também, dentro das preocupações... Gente, eu estou aqui como debatedor, trazendo preocupações. Me preocupei que parece que a proposta do deputado Rauli também acaba com o IOF. E não ficou claro para mim, deputado, se as transações financeiras entrariam nesse grande IVA ou se elas deixariam de ser tributadas, como é o caso da Europa. Ou seja, não está claro para mim o que vai acontecer com o IOF. Não está claro para mim a questão do, assim, um câmbio, uma operação cambial que eu tenha, se eu vou ser tributado ou não vou ser tributado, como vai ficar isso? Extingue. Então, não, ou seja, com isso eu perco um instrumento de extrafiscalidade forte. Então, só para a gente pensar a consequência que hoje o Banco Central, hoje, o governo se vale muito do IOF como um instrumento extrafiscal. Gosto de qualquer decisão que tire da política tributária intervenções, gosto, mas é só mencionar o peso desta decisão para que nós vamos ter. Sinto ainda a falta, talvez que não foi o foco, sinto falta da discussão aqui do que nós vamos fazer com o imposto de renda. Ou seja, nesse novo desenho, vamos ou não vamos discutir o imposto de renda? O imposto de renda que nós vamos montar vai separar as pequenas das grandes empresas? Fala-se muito hoje em tributação dos dividendos. Então, o modelo que se fala, vamos copiar os americanos, vamos reduzir a tributação corporativa e vamos criar a tributação dos dividendos. Só que isso, para os americanos, funciona, porque os americanos, a economia é baseada em corporações, então existem dividendos, existe gente que exige o pagamento de dividendos. A nossa economia não é bem assim. A nossa economia, nós temos, assim, poucas corporações. Então, se eu falo em uma redução da tributação da pessoa jurídica e tributação dos dividendos, eu vou gerar aquilo que a gente chama de lock-in effect, ou seja, eu tendo a não distribuir dividendos e vamos ter algum problema com a arrecadação com isso. Então, temos que discutir como nós faremos na nossa realidade econômica, dado o desafio norte-americano da redução do imposto corporativo. Como nós vamos tratar, ainda no imposto de renda, os fundos. Os fundos vão continuar sendo isentos, porque esses ainda investem nas companhias. Vai haver vamos manter, hoje em dia, é o grande mecanismo para os grandes investidores conseguirem não pagar imposto. E se eu falar em redução do imposto de renda da pessoa jurídica, tributação dos dividendos, como nós vamos tratar os fundos? Tema que não tem sido discutido nesse plano da reforma tributária. Vamos manter ou não vamos manter o juro sobre capital próprio? Pergunta que a gente tem que enfrentar hoje no imposto de renda. Há um grande debate contra o juro sobre capital próprio, que eu pessoalmente acho que foi um dos grandes instrumentos que nós criamos no Brasil. Não tem nada de incentivo fiscal, é apenas uma equiparação. Enfim, entraria no mérito sobre porquê do juro sobre capital próprio, mas é algo que toda hora surge. Tributação de dividendo e juro sobre capital próprio toda hora surge. E nós temos que tomar o cuidado de entender quais são as consequências para a nossa economia se mexermos nesses dois campos. Há uma tendência, a gente ouve toda hora isso, mas eu queria saber como vai funcionar isso. Também, obviamente, temos que discutir, e não vejo discussão tão forte aqui, vamos ou não vamos caminhar para a territorialidade como outras economias seguem, ou seja, Participation Exemption. Vamos continuar sendo o único país que as multinacionais são tributadas, que nós exportamos impostos? Quer dizer, a empresa brasileira concorre no exterior e pagando imposto brasileiro? Ou estamos dispostos a mudar isso também? Tema que não se discute muito, já que é para falar em termos de tributação, eu só quis pontuar algumas coisas, sem falar em preço de transferência, alguns pontos do imposto de renda que estão sendo deixados de lado. Gosto da ideia de acabar com os incentivos fiscais.
claro, quem não gosta disso. Ou seja, Eurico está certíssimo. Incentivo fiscal vai para o orçamento e vamos descobrir que, para manter a Zona Franca de Manaus, não teremos hospitais esse ano. É uma discussão mais honesta do que, e válida. Olha, é melhor ter Zona Franca de Manaus do que ter hospital, porque, afinal de contas, é mais importante ter uma indústria no Amazonas. Válida a discussão. E não tenhamos dinheiro para o hospital. Hoje, com esses incentivos fiscais, nós não sabemos quanto custa e não sabemos quais são as opções políticas que vêm sendo feitas. Muito bom. Não sei se passa, o deputado disse aqui. O deputado disse que manteve o compromisso político das pequenas empresas, dos simples e quitais. Isso já me começa a me preocupar, porque voltamos a ter diferenciações, voltamos a ter complexidade. Ou seja, vamos fazer um grande esforço de uma reforma tributária e vamos terminar com castas, do mesmo modo, regimes diferenciados. Não vale para todo mundo a mesma regra. Aquela ideia daquele esforço para depois chegarmos aonde estamos hoje. Ainda com privilégios, ainda vamos ter aqueles... Quem não conhece, gente, aquelas empresas, a empresa do marido, a outra é da mulher, a outra é do filho, da filha, do cachorro, do papagaio, todo mundo com a sua empresa no Simples, porque nós não tivemos coragem ainda de assumir, de avançar nessa discussão com relação ao Simples. Sim, todos os países têm algum sistema simplificado. E eu não conheço país que tenha um sistema simplificado como o nosso em termos de valores de operações. Ou seja, nosso sistema simplificado não pega apenas aquele feirante. Nós temos, ou seja, seria o MEI. O MEI eu convivo com o MEI com uma coisa tranquila. O Simples, eu já tenho problemas com o Simples e muito mais outros regimes como esses. Me parece, deputado, que aqui eu entendo seu compromisso político, mas eu acho que a nossa reforma tributária vai ter um grande problema porque a nossa economia é muito baseada nessas empresas que vão criar aqui algum tipo de distorção, inclusive concorrencial. Eu me preocupo com isso. A questão do contencioso, dos 2 trilhos de contencioso, deputado, permita que aqui eu vou tirar a roupa do acadêmico, vou entrar na roupa do advogado. Esses 2 tris são mentirosos. Esses 2 tris existem porque a Fazenda cria, ou seja, na verdade, o que existe é uma pretensão de se criar tributo onde não existe. Ou seja, não é verdade que a União tem esse dinheiro para arrecadar, ela não tem para arrecadar. Simplesmente ela fica criando um monte de nuvens, esse dinheiro nunca vai ser pago porque não é devido. Então, temos um outro problema aqui com relação a isso. Voltando ao tema da renúncia fiscal, o deputado falou sobre os incentivos, mas aquela tabela que é sempre reproduzida, deputado, cuidado, a Receita chama de incentivo fiscal algo que a Constituição chama de imunidade. Ou seja, pegue as entidades assistenciais, estão lá como renúncias fiscais. E aqui é um outro tema bem mais complexo, porque nós não estamos falando em renúncia, estamos falando em impossibilidade de tributação, imunidade, entidades que cumprem funções do próprio Estado. Então, tirar essa renúncia fiscal significa exigir que o Estado faça o que ele não faz, porque as entidades cumprem o papel do próprio Estado aqui. Então, eu também sugiro que reveja o número dessas renúncias fiscais. Me preocupa também, eu estou acabando o tema, que o senhor disse que alguns setores querem manter o regime monofásico, a tal da substituição tributária. Pode ser que para as empresas possa ser fácil, mas o efeito regressivo da substituição tributária me incomoda muito. Me incomoda cada vez que eu penso que é o mesmo vinho é vendido por preços muito distintos no supermercado, num bar ou num restaurante. Se eu vou a um restaurante e tomo um vinho e pago 3 vezes o preço do bar, eu estou pagando 1/3 do imposto que o consumidor do bar pagou, pela mesma bebida. Ou seja, considerando a variação dos preços finais, sempre, sistematicamente, afirmo todas as vezes, a substituição tributária produz um efeito regressivo e que, mais uma vez, aquele que tem menor poder aquisitivo, aquele que compra a bebida por um preço mais barato, tem maior carga tributária. Eu diria, se pudesse terminar, se eu pudesse fazer uma reforma tributária, algumas coisas necessárias, não a substituição tributária, não ao PIS e COFINS. Aliás, sempre digo, abaixo o PIS e COFINS. Obrigado. Queria agradecer esse entusiasmo do Chueire, sempre é fantástico. Eu queria fazer um comentário antes da gente tentar abrir para algum debate. Eu não sei se o tempo ainda permite, eu não sei se a sala está... É possível, Zé Américo, você sabe me dizer? Nessa mesma sala. Então eu vou...
porque a sala não esvaziou, então me parece que há interesse ainda no... Vamos rápido aqui. Eu só queria fazer um comentário que não poderia deixar de fazer, já fiz de uma forma fatiada ao longo aqui do dia, mas nós estamos aqui num âmbito do que a gente chama de revolução digital. Ontem estivemos o Zé Américo, o César, o Sindtel e outras operadoras junto à Anatel para discutir reforma tributária. Foi um convite feito pelo pessoal, pelo conselheiro Aníbal Diniz, se não estou equivocado o nome, e lá estivemos e fizemos uma excelente reunião com o time da Anatel, alguns estão aqui presentes, estou vendo o Fernando, e, enfim, houve uma apresentação de números, mas de anseios do setor de telecom. Por quê? Nós estamos vivendo a revolução digital, todos aqui falaram sobre isso, e não há como, até citar um exemplo do Paraná, que eu conheci, que é o aplicativo onde se vê a melhor opção de compra. Estava lá o secretário Mauro Ricardo, que esteve em São Paulo, nós estivemos lá com ele há algum tempo atrás, ele mostrou esse aplicativo, é fantástico, realmente é inovador, mas ele mesmo depende do serviço de telecom, ele depende do serviço digital. E isso é algo que está sendo enormemente impactado, por exemplo, PIS e COFINS, por exemplo, tributos regulatórios. Não há nenhuma outra agência reguladora, a ANEEL, Anvisa, não saberia dizer outras, mas não há nenhuma que arrecada como se arrecada a Anatel. Não é culpa da Anatel, é a culpa do sistema. E não há um destino devidamente apropriado para aqueles valores que são 60, 80 bilhões de saldos de fundos e não devidamente aplicados. Isso é muito triste, para não dizer outra coisa. Então, eu só queria, pelo menos do meu ponto de vista, acho que o debate foi bastante produtivo e acho que a gente poderia abrir para perguntas nesse sentido. Eu queria saber do deputado o seguinte: recentemente, o presidente dos Estados Unidos abaixou os impostos. Isso daí não vinha acontecendo, pelo que eu li, queria saber também do deputado, há 30 anos que não acontecia isso. Como que o deputado vê isso perante que se abaixou nos Estados Unidos e aqui? Isso vai ter uma influência nos nossos deputados, no nosso presidente futuro? Como que você vê isso? Ou nada? A questão central da tributação americana, comparada com o Brasil, especificamente, lá o imposto de renda física e jurídica chega a 45% da arrecadação. Aqui é 20,7%. Da arrecadação, 100%. Então, a base de consumo deles é 18%, a nossa é 54,4%. A tributação patrimonial deles é quase 12%, 11% e pouquinho, e a nossa é 4,5%. E a previdência nossa é 20,3%, a deles em torno de 16%. Né? Então, tem diferenças significativas que a redução da tributação dele tem a ver com o modelo excessivo de tributação. É claro que o Brasil tem a maioria das empresas, das grandes corporações americanas estão no Brasil. Alguns falam que das 500 maiores americanas, 400 estão aqui no Brasil. Impacta na hora de fazer o balanço dessas empresas, uma opção de ir para lá, para cá, mas isso também impacta o mundo inteiro. Tá? Poderia já completar para falar alguma coisinha e ir para o final? Então, professor Chueri, então, a nossa proposta é mais abrangente. Né? Eu resumi aqui em 20 minutos, 15, 20 minutos, o que eu faço em 1 hora. Propriedade e renda de consumo. Nós temos proposta para as 3 bases tributárias e para a Previdência também. A extinção das contribuições serão todas extintas, inclusive a CSL, que vai ser incorporado ao imposto de renda. Só que o imposto de renda será um novo projeto, que terá que ser colocado pela própria Receita. Nós, na Câmara, não vamos fazer projeto de imposto de renda. Agora, na nossa proposta, se aumentar 1% o imposto de renda no Brasil, tem que diminuir 1% da base de consumo.
para que a base de consumo brasileira possa reduzir pelo menos até 40%. A média, o CDE é 35%, 36% da arrecadação global. Então, nós estamos disformes, né? Por isso que veio a ideia de fazer devolução para a baixa renda, né? No próprio consumo, realocando cargas no próprio consumo. Tá? Porque se você acentua demais o imposto de renda, você tem um problema político imediato, né? Todo o setor público brasileiro, os executivos brasileiros e funcionários graduados de 3 níveis, né, não deixariam passar nenhuma proposta que fizesse progressividade imediata no imposto de renda. Eu faria uma progressividade de 20 anos, pelo menos. Pois não, professor? Eu notei, mas não falei. É algo que me preocupa, por conta da complexidade. Ou seja, para eu determinar se a pessoa tem direito ou não tem direito à devolução, vai implicar uma fiscalização como do imposto de renda para conhecer a renda. Porque, afinal de contas, quem vai ter o direito à devolução? Se nós estamos falando em termos de complexidade, em termos de cost of compliance, eu tenho medo. Quer dizer, eu fico imaginando a pessoa, o número a declaração que vai ser feita, se é que vai ser bem feita, como vou fiscalizar se a renda da pessoa é aquela mesma ou não é. Então, deputado, só sugiro repensar essa devolução, porque pode ser que o mecanismo seja mais caro. Eu não tenho medo. A tecnologia está a nosso favor hoje. O que você não tinha há 30 anos, há 20 anos atrás, né? Você fazia... Eu acredito... mas a tua preocupação é tua obrigação fazer a ponderação e o contraponto. A questão da Previdência também. A proposta inicial tinha a tributação de movimentação financeira para zerar a alíquota patronal. Você só vai aumentar a empregabilidade se você diminuir os custos da folha. O salário de educação dá para levar para o lado de lá. A contribuição do Sistema S também poderia levar para o consumo. Poderia ser dado, garantido, como nós estamos garantindo a parte do PIS/COFINS do BNDES. Já temos um artigo protegendo esse repasse e eles entrariam no bolo do IVA. Entendeu? Então, nós, já como nós estamos há muitos anos, e a equipe que trabalha lá já está há mais de 20 anos trabalhando, puxando todas as questões próprias para enfrentar todo o contraditório. A renúncia fiscal não tem problema se é 280 ou é 200, que ela é grande, ela é. O problema da renúncia municipal, estadual e federal é que ela destruiu a competitividade e a formação relativa de preço. Enquanto você goza da renúncia fiscal, você mata a outra empresa. Quando termina a tua renúncia, você cai na vala comum. Então, o nosso Simples será um modelo totalmente novo. Vai ser na operação final para o consumidor, não para a empresa. Porque tem uma questão central dos nossos modelos, que o dinheiro não vai ficar na mão da empresa, o dinheiro do imposto. Ele já vai automaticamente, como nos Estados Unidos lá é monofásico, o dinheiro já vai para o fisco, aqui também vai. O D+1, D+2, é só questão de decidir, né, como é que nós vamos fazer. Os demais detalhes nós podemos discutir com mais folga, com mais tranquilidade, né, a amplitude da proposta, a grandiosidade da proposta. Não, há boa-fé, há interesse, nós estamos abertos a todas as sugestões de aperfeiçoamento, né? Só não vamos aceitar que haja impedimento do nosso processo. Então, nós podemos conciliar todas as propostas. O que for melhor do que eu estou propondo, nós vamos adotar. Tá? Ok? Obrigado, deputado. Acabo de receber a triste notícia que o nosso debate acabou. O tempo suspirou. Infelizmente, né? Porque poderia passar aqui, seguramente, o dia debatendo. Ia ser bem interessante. Seria ótimo, não, César? Se concordasse. E o que o Sindtel ou o Telebrasil pode auxiliar ao CECIF e ao deputado, pelo menos no setor de telecom, que a gente tem vários estudos, isso mesmo, se nos permitirem. Nossa briga é no Congresso. A ideia é a seguinte: vocês viram os sindicatos daqui de manhã, você não vê na televisão, Globo e todos, eles não fazem campanha? Por que não fazer uma campanha pela reforma em todas as emissoras de rádio, televisão e jornais de Brasília, com todas as entidades pedindo, né, queremos o IVA, queremos a reforma,
mostra dado, vantagem para o trabalhador, vantagem para a empresa, vantagem para o governo. Tem que montar uma estratégia dessa. Essa cidade precisa ser impactada, né? Vocês chegam aqui com um congresso bacana, mas não atinge a imprensa, né? Não atinge. De vez em quando sai uma matéria no Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, etc., Estadão, mas não passa disso. Então, aqui os sindicatos, quando querem aumento salarial, quando querem bater em alguma coisa, eles pagam matéria no horário nobre. Nobre. Então, uma representação de cada entidade, eu vou agora reunir, pegar todos os cartões que eu tenho de todas as entidades que eu fiz palestra, vou tentar marcar uma reunião com todos lá na Câmara, já para criar um impacto de dizer assim, vamos fazer um pacto pela reforma já, né? Deixar o presidente da República eleito já com o modelo pronto. O Geraldo Alckmin, eu fiz a exposição de 1h30 para ele terminou, não dá para deixar para o ano que vem? Eu falei, não dá, ué. Não dá, não é bom que seja para o ano que vem. Porque secretários de fazendas novos, zerinho em folha, governadores novos, zerinho em folha, presidente da República, zerinho novo em folha, um novo ministro, você não faz nada. Desculpe, eu tenho 27 anos de parlamento, 7 mandatos consecutivos. O Brasil tem a oportunidade de sair do atraso tributário e partir para um novo modelo. E eu estou disposto a sentar com todo mundo e fechar. O Rodrigo falou, Raul, fecha o acordo que eu ponho para votar e abro a brecha daquela restrição que tem da intervenção. O Rodrigo, mãe. Foi falar para ele, Rodrigo, você é candidato a presidente? Então mata no peito essa parada. Mata no peito. Né? E ele disse que sim. Eu estive com o Flávio Rocha, estive com o Álvaro Dias, estive com o Paulo Rabelo de Castro, né, o Geraldo Alckmin, ele falou, não, Raul, tem razão, tem que fazer logo o que puder. Então, está na mão da gente. Vocês têm uma entidade grande, forte, vamos unir força. Eu vou tentar unir agora, politicamente, e tecnicamente, todo mundo reunimos a parte técnica e fazemos aí o desfecho final, tá ok? O que couber do CCF, o que couber do Fernando, o que couber do Instituto Atlântico, a gente fecha o relatório. E, claro, se o Rachid se dispuser, né, que eu falei, você tem que pôr a mão no processo. Acaba com essa bobagem de piscofins. Ele só vai irritar mais o Congresso. O Congresso não vota nenhum aumento de imposto mais. Não vota. Principalmente que é véspera de eleição, né? Muito obrigado a todos. Chueri, deputado Raul, Eurico. Vamos fazer o panelaço digital em prol da reforma tributária. Obrigado a todos. Obrigado.